Olá, seja bem-vindo ao canal Empresa Flix. Vamos conversar um pouco sobre a nova exigência fiscal que está tirando o sono de muitos microempreendedores individuais em todo o Brasil e que altera profundamente a forma como você emite suas notas fiscais. A partir do dia 1º de abril de 2025, uma mudança silenciosa, mas devastadora para quem não estiver preparado, entra em vigor de forma definitiva, bloqueando a emissão de notas fiscais de quem não atualizar o cadastro do seu sistema emissor. Estamos falando da obrigatoriedade do Código de Regime Tributário 4, o CRT4, que passa a ser o único aceito para identificar o MEI nas notas eletrônicas modelos 55 e 65. Se o seu sistema ainda estiver enviando o código antigo, que era o código 1, a sua venda vai travar, a nota será rejeitada e a mercadoria não vai sair do lugar, o que pode gerar prejuízos imediatos no seu faturamento diário. Gostaria muito de saber se você já recebeu algum aviso do seu sistema emissor ou do seu contador sobre essa mudança do CRT4. Ou se essa é a primeira vez que você está ouvindo falar sobre esse prazo de abril. Deixe aqui nos comentários a sua situação atual e também qual sistema você usa, pois sempre que possível nós respondemos a todos os comentários para criar uma comunidade de apoio mútuo entre empreendedores. Muitos empreendedores ainda acreditam que o Simples Nacional é uma coisa única e uniforme, mas a Receita Federal decidiu que precisa separar o joio do trigo, ou melhor, separar o microempreendedor individual das demais microempresas e empresas de pequeno porte. Até pouco tempo atrás, tanto o MEI quanto uma microempresa que fatura R$300 mil por ano usavam o mesmo código identificador nas notas fiscais, que era o CRT1. Isso criava uma zona cinzenta nos bancos de dados do fisco, dificultando a aplicação de regras específicas que só valem para o MEI ou que são proibidas para o MEI. Para resolver isso e apertar o cerco na fiscalização, foi criado o CRT4, que significa especificamente Simples Nacional Microempreendedor Individual. Essa alteração não é apenas uma burocracia de troca de números em um formulário digital. Ela é a base estrutural para que a Secretaria da Fazenda consiga aplicar validações automáticas que antes eram impossíveis. Por exemplo, ao usar o código 4, o sistema da Cefaz saberá instantaneamente que aquele emitente é um MEI e, portanto, não pode destacar certos impostos ou usar determinados códigos fiscais de operações e prestações, os famosos CFOP, que não sejam compatíveis com a atividade de um microempreendedor. Antes, com todo mundo misturado no código 1, o sistema aceitava muita coisa errada porque não tinha como travar todo o Simples Nacional por causa de regras que só valiam para o MEI. Agora, com a etiqueta 4 na sua testa digital, qualquer deslize de enquadramento resultará em rejeição imediata da nota. O prazo de 1º de abril de 2025 não foi escolhido por acaso, pois ele marca o fim de um período de adaptação onde os sistemas ainda toleravam o código antigo. A partir dessa data, a virada de chave é total. A Nota Técnica 2024.001, versão 1.20, trouxe as regras duras desse jogo. Se o seu arquivo XNL, que é o arquivo digital da nota fiscal, chegar nos servidores da Receita com o campo CRT preenchido com o número 1, mas o seu CNPJ estiver cadastrado como MEI, a resposta do servidor será um erro de rejeição e você não conseguirá imprimir o DANF nem entregar o produto ao cliente. É revoltante perceber como as obrigações acessórias estão ficando cada vez mais complexas para quem deveria ter um tratamento simplificado e desburocratizado. A promessa do MEI sempre foi a facilidade, mas o que vemos na prática é uma exigência técnica que obriga o pequeno empresário a entender de parâmetros de sistema de gestão, de códigos de tributação
e de regras de validação de arquivos digitais. Se você emite nota fiscal eletrônica modelo 55, que é aquela nota grande usada para vendas interestaduais ou para vendas a empresas, ou se você emite a nota fiscal de consumidor eletrônica modelo 65, usada no varejo para o consumidor final, essa mudança atinge você em cheio. Um ponto que gera muita confusão e que você precisa dominar é a relação entre o novo CRT4 e os códigos de operação. Quando você configura o sistema para dizer que é um MEI do tipo 4, o leque de opções de CFOP que você pode usar diminui drasticamente. O sistema da Cefaz vai cruzar os dados. Se você tentar usar um código de operação que prevê destaque de CMS ou substituição tributária complexa que não cabe ao MEI, a nota vai voltar com a rejeição 337, que diz CFOP inválido para emitente MEI. Isso significa que você não pode mais simplesmente copiar a nota anterior ou usar um modelo padrão sem revisar se ele é compatível com as novas travas do sistema. Além do código de operação, existe o Código de Situação da Operação no Simples Nacional, a sigla CSOSN. Esse é outro campo minado. Com a obrigatoriedade do CRT4, você só poderá utilizar códigos específicos, como o 102, o 300, o 400 e o 900. Se o seu software estiver mal configurado e tentar enviar um código diferente desses, como por exemplo o código 500, que envolve tributação de ICMS, a nota será bloqueada com a rejeição 782. Perceba que o cerco se fechou e não há mais espaço para o jeitinho ou para o preenchimento mais ou menos correto. Ou está exato ou não emite. Essa padronização nacional visa preparar o terreno para algo muito maior que está por vir, que é a reforma tributária do consumo. O governo precisa que os sistemas de emissão estejam falando a mesma língua e identificando os atores de forma precisa para que a transição para os novos impostos, o IBS e a CBS, ocorra de maneira controlada. Embora a reforma pareça algo distante para 2026 ou 2027, as engrenagens tecnológicas para viabilizá-la estão sendo montadas agora, em 2025. O CRT4 é uma dessas engrenagens fundamentais. Você deve estar se perguntando se isso vai aumentar o valor que você paga no seu DAS mensal, aquela guia de impostos do MEI. A resposta direta é que, por enquanto, não. A mudança do código para 4 é uma mudança de como se declara e não de quanto se paga. O valor do DAS continua fixo, respeitando as regras da Lei Complementar 123. No entanto, o custo indireto aumenta. Aumenta o custo com atualização de software. Aumenta o custo com horas perdidas tentando resolver rejeições de nota e aumenta o risco de multas, caso você opere de maneira irregular por não conseguir emitir o documento fiscal no momento da venda. É fundamental que você entre em contato com o suporte técnico do seu sistema emissor hoje mesmo. Não deixe para o dia 31 de março. Pergunte claramente se a versão que você está usando já está configurada para enviar a tag CRT igual a 4 nos arquivos XML. Se você usa emissores gratuitos disponibilizados pelo Sebrae ou sistemas de mercado como o Bling, o Market App ou o Tiny, verifique nas configurações fiscais da sua empresa dentro do sistema. Geralmente, há um campo chamado Regime Tributário, onde antes você selecionava apenas Simples Nacional. Agora deve haver uma opção específica Simples Nacional Microempreendedor Individual ou MEI. É essa opção que garante o envio do código 4. Muitos empreendedores usam sistemas antigos ou planilhas que geram arquivos de texto para importação em emissores legados. Esses são os que correm o maior risco. Se seu software não foi atualizado pelo desenvolvedor,
ele vai continuar mandando o código 1 e você vai parar de faturar no dia 1º de abril. A Cefaz não vai abrir exceção e o sistema de validação é um robô que não aceita justificativas. A regra é binária. Passou a data limite, ou tem o código certo, ou a nota é inválida. Vamos aprofundar um pouco na questão da Nota Técnica 2025.002, que foi publicada em março e atualizada recentemente. Essa norma técnica é o manual de instruções que os programadores de sistemas leem para adaptar os softwares às regras do governo. Ela traz os novos layouts da nota fiscal, já prevendo os campos para os novos tributos da reforma tributária, o imposto sobre bens e serviços e a contribuição sobre bens e serviços. Para o MEI, que agora é identificado pelo CRT4, existe uma particularidade muito importante para o ano de 2026. A partir de 2026, o MEI será obrigado a usar o novo layout da Nota Fiscal Eletrônica, versão 4.0, atualizada, mas estará dispensado de preencher os campos de valores do IBS e da CBS durante todo aquele ano. Isso está previsto na Lei Complementar 214 de 2025, artigo 348, inciso 3, a linha C. Isso parece uma boa notícia, uma espécie de alívio, mas esconde uma armadilha operacional. O seu sistema precisará estar atualizado para usar o modelo novo de arquivo, mas ele deve ser inteligente o suficiente para deixar os campos de imposto em branco ou zerados sem gerar erro de validação. Existe uma regra de validação específica, chamada OB12-10-1115. Essa regra diz que se a empresa for do regime normal, ou seja, CRT3, ela é obrigada a informar os novos impostos. Porém, se a empresa for CRT4, que é o seu caso, essa regra não se aplica e a validação não deve rejeitar a nota por falta desses valores. O problema é que se o seu sistema emissor não souber diferenciar isso, ele pode tentar forçar o preenchimento de campos que você não deve preencher. Ou pior, pode preencher com zeros de forma errada, fazendo a nota ser rejeitada por erro de estrutura. Essa transição da reforma tributária é um momento delicado. Em 2025, o preenchimento desses novos campos é facultativo em produção. Mas se você informar qualquer valor, o sistema vai validar se a conta fecha. Já em ambiente de homologação, que é o ambiente de testes, a exigência começou mais cedo. Por isso, a recomendação é que você se mantenha no básico obrigatório. Focar em garantir que o CRT esteja como 4 e que o CFOP estejam corretos é a prioridade zero para manter sua empresa rodando agora em abril. Outro ponto de atenção crítica para o futuro próximo é a restrição da emissão de nota fiscal de consumidor eletrônica NFC-E para destinatários que possuem CNPJ. O governo quer acabar com a prática de empresas comprarem insumos no varejo, recebendo apenas o cupom fiscal eletrônico. A tendência consolidada na legislação é que a partir de meados de 2026, a NFC-E seja vedada para CNPJ, obrigando o MEI a emitir a nota fiscal eletrônica modelo 55 sempre que vender para outra empresa. Se você tem um mercadinho ou uma loja de peças e costuma vender para oficinas ou outros pequenos comércios, emitindo aquele cupomzinho rápido, saiba que isso está com os dias contados. Você terá que migrar para a emissão da nota grande a modelo 55, que exige cadastro completo do cliente. Essa mudança de cultura fiscal exige que você tenha o cadastro dos seus clientes muito bem organizado. Não vai dar mais para vender para pessoa jurídica apenas perguntando o número do documento na hora do caixa. A validação do CRT4 é apenas a porta de entrada para um ambiente onde o fisco quer saber exatamente quem vendeu para quem o quê
e como foi tributado em cada etapa da cadeia. Ao separar o MEI em uma categoria própria, o governo consegue filtrar todas as operações que saem de microempreendedores e verificar se não há fracionamento de receitas para evitar o desenquadramento. Imagine a situação de um MEI que estoura o limite de faturamento, mas tenta se esconder no meio da massa de empresas do Simples Nacional. Com o CRT1, isso era mais difícil de rastrear automaticamente em tempo real. Com o CRT4, a Cefaz tem um relatório separado só de operações de MEI. Se o somatório das suas notas emitidas com código 4 ultrapassar R$ 81 mil no ano ou o limite proporcional, o alerta no sistema da Receita acende na hora. É um controle que nunca tivemos antes e que expõe o empreendedor a um risco fiscal muito maior se não houver um controle financeiro rigoroso. Para os prestadores de serviço que usam a nota fiscal de serviço eletrônica no padrão nacional, a lógica é similar, mas as regras de validação seguem o padrão da Prefeitura ou do Sistema Nacional de Serviços. O foco dessa mudança urgente de 1º de abril é para quem vende mercadorias, produtos físicos ou que realiza transporte intermunicipal. Se você é um eletricista que vende as peças ou um mecânico que vende o óleo, além da mão de obra, você é afetado sim, pois a venda da peça exige a nota de produto, modelo 55 ou 65, e nessas notas o CRT4 será obrigatório. Uma dica prática para evitar dores de cabeça é fazer um teste em ambiente de homologação. A maioria dos sistemas emissores possui uma chave para mudar o ambiente de produção, que é a nota valendo de verdade, para homologação, que é a nota de teste sem valor fiscal. Mude para homologação, verifique se o cadastro está como CRT4 e tente emitir uma nota. Se passar sem erros, você está seguro. Se der erro de rejeição, anote o número do erro e contate o suporte imediatamente. Fazer isso antes do dia 1º de abril pode salvar o seu faturamento da semana. É lamentável que o governo imponha essas mudanças técnicas, muitas vezes sem uma campanha de comunicação massiva e didática para o pequeno empresário. A informação fica restrita a notas técnicas complexas, cheias de jargões de programação e contabilidade, que o cidadão comum tem dificuldade de interpretar. É por isso que estamos aqui traduzindo o economês e o tributarês para o português claro. A responsabilidade de estar em dia, infelizmente, recai toda sobre as suas costas, e a alegação de desconhecimento da lei não isenta ninguém das multas e das sanções. Além das rejeições imediatas, existe o risco do passivo oculto. Se por alguma falha do sistema você conseguir emitir notas com parâmetros errados durante um período de instabilidade da Cefaz, essas notas podem ser auditadas posteriormente. A inconsistência no cadastro pode levar a uma exclusão de ofício do regime do MEI retroativa. Imagine ter que recalcular impostos de 5 anos atrás porque o seu cadastro estava emitindo notas incompatíveis com a atividade de microempreendedor. Por isso, a configuração correta do CRT4 é também uma medida de proteção do seu CNPJ. Sobre os produtos com substituição tributária, a atenção deve ser redobrada. O MEI, via de regra, não se apropria nem transfere créditos de impostos, mas existem exceções e regras estaduais específicas. Com o Código 4, o sistema estadual da sua região vai aplicar a regra exata do seu estado para o MEI. Se você vende gás de cozinha, peças automotivas ou bebidas frias que costumam ter tributação diferenciada, verifique se o CSOSN está compatível. O uso do código 900, que é Outros, deve ser feito com cautela e sempre com orientação de um contador, pois ele chama a atenção da fiscalização. A reforma tributária que se aproxima promete simplificar, mas a transição será um período de caos e adaptação. Teremos 2 sistemas rodando ao mesmo tempo durante anos. O sistema antigo com ICM, SIP, IPIS e COFINS e o sistema novo com IB, SC, BS e Imposto Seletivo.
o MEI terá um tratamento diferenciado, mas não estará fora do sistema. A exigência do CRT4 é justamente para garantir que, quando a reforma entrar em vigor plenamente, o sistema saiba quem é MEI para não cobrar o imposto cheio dele. Se você tiver classificado errado, poderá ser tributado como uma empresa normal, e aí a inviabilidade do negócio é certa. Não subestime a capacidade de cruzamento de dados da Receita. Hoje, as notas fiscais eletrônicas são a principal fonte de inteligência fiscal. Elas alimentam não só o cálculo de impostos, mas também o monitoramento de estoque e fluxo de caixa. Ao padronizar o código do MEI, o governo fecha uma das últimas portas de informalidade dentro da formalidade. É o fim do MEI que funciona como empresa grande. A realidade é dura, mas precisa ser encarada com profissionalismo. Se você utiliza sistemas de Mercado Livre ou marketplaces para vender seus produtos, verifique se a plataforma de emissão de notas integrada a esses sites já está atualizada. Muitas vezes o empreendedor usa o emissor gratuito do marketplace e esquece de atualizar o cadastro lá dentro. Lembre-se que a responsabilidade pela nota é do emitente, ou seja, sua. Se a plataforma falhar e não emitir a nota por erro de CRT, quem leva a multa por não enviar o produto com documento fiscal é você, e a sua reputação na plataforma cai por atraso no envio. Para quem trabalha com vendas presenciais e usa a NEFCE, a atualização do sistema de frente de caixa, o famoso PDV, é urgente. Muitas vezes esse sistema roda localmente no computador da loja e não na nuvem, e por isso não atualiza sozinho. Você precisa chamar o técnico ou baixar a atualização manualmente. Verifique se no cupom impresso ou no XML gerado aparece a informação do regime tributário correto. Um sistema desatualizado na frente de caixa pode parar a sua loja num sábado de movimento, gerando filas e insatisfação dos clientes, porque a nota não sai. A mensagem final que fica é de alerta e ação. O dia 1º de abril está logo ali e as rejeições começarão à 00:01. Não espere o erro acontecer para buscar a solução. O ambiente de negócios no Brasil exige resiliência e antecipação. A padronização como CRT4 é um caminho sem volta, rumo a um controle fiscal digital total. Adapte-se, verifique seus códigos, converse com quem entende do assunto e proteja o seu empreendimento. Muito obrigada pela sua companhia até aqui. Se você quer continuar recebendo informações que protegem o seu negócio e o seu bolso, convido você a explorar os outros vídeos do canal, onde detalhamos mais sobre a gestão eficiente para microempreendedores. Até a próxima!